As notas de corte parciais do ProUni estão muito altas. A gente está com menos vagas no ProUni do que nos anos anteriores. Nesse vídeo eu vou estar esclarecendo um pouco sobre tudo isso para você. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo. Antes de falar sobre o ProUni, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você vai fazer o Enem? Então bora ser aprovado na faculdade. Sabia que é muito importante para você alcançar a sua aprovação, você ter um bom desempenho em matemática, e mesmo que você tenha dificuldades em matemática, você pode ter um bom desempenho apenas com a análise dos exercícios. Tem muitos exercícios em matemática no Enem que você pode economizar muitas contas, que você pode economizar muito tempo apenas fazendo algumas coisinhas, utilizando de algumas estratégias, que é totalmente simples, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Então, se você quer fazer parte de uma pequena parcela das pessoas que tem um bom desempenho em matemática no Enem, eu lancei um e-book com as melhores estratégias e os melhores métodos para você conseguir aumentar muito a sua nota em matemática no Enem. Então, se você está interessado, acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu e-book, que com certeza vai te ajudar muito. Então, gurizada, nesta madrugada, dia 14 do mês 7, dia 14 de julho, inclusive é o último dia das inscrições para o Enem de 2021, saiu a primeira nota parcial aí do ProUni 2021/2. Então agora todo mundo aí que se inscreveu no primeiro dia, todo mundo consegue ver aí, quem tem acesso ao portal do ProUni, todos conseguem ver as notas do ProUni, ter uma noção em como que está as notas e tudo mais. E gente, eu particularmente recebi aqui no YouTube, lá no grupo do WhatsApp que a gente tem, e também lá no Instagram, eu recebi muitos e muitos relatos que as notas de corte desta edição do ProUni estão altíssimas. Comparando com as notas de corte, notas finais de corte dos outros anos, as notas desta edição do ProUni estão muito altas. E em meio a isso, muitas pessoas já estão desesperadas, muitas pessoas não sabem o que fazer, muitas pessoas querem entender o porquê que isso está acontecendo. Além disso, só para não deixar escapar, tá, essa questão aí das notas, também obviamente recebi alguns relatos de alguns cursos, de algumas universidades onde as notas se manteram, tá? Não aumentaram muito. Foram universidades, inclusive, que a quantidade de vagas até aumentou em relação às demais edições. Então, só para não deixar passar isso, antes que alguém venha me questionar nos comentários, também recebi relatos onde as notas não diminuíram tanto, mas a maior parte dos relatos que eu recebi, tanto aqui no YouTube, lá no WhatsApp e no Instagram, foram que a maioria das notas aumentou bastante. Mas basicamente, quais são os motivos para que as notas tenham aumentado tanto? Primeiramente, obviamente, o primeiro motivo é de que essa vai ser a única edição do ProUni de 2021 que vai estar utilizando a nota do Enem de 2020. Então, como a gente pode lembrar, no início do ano, a gente teve uma edição do ProUni com a nota do Enem de 2019. Depois, a gente teve uma edição do ProUni, vagas remanescentes, com todas as notas do Enem. Então a gente não teve nenhuma edição até o momento do ProUni com a nota do Enem de 2020. Como essa é a primeira edição do ProUni com a nota do Enem de 2020 e também é uma edição que a gente costumeiramente tem menos vagas, isso de fato afeta. Então esse é um dos grandes motivos para que as notas estejam mais altas do que costumeiramente. Porque assim, basicamente, quando a gente tem duas edições, as pessoas com as maiores notas, elas são aprovadas na primeira edição e não participam da segunda edição. Agora, como a gente só está tendo uma edição e é uma edição que tem menos vagas, todas as pessoas que costumeiramente serão aprovadas no ProUni ou vão utilizar o ProUni, todas essas pessoas elas estão participando de uma única edição e é uma edição que tem menos vagas. Então, basicamente, o que acontece? A gente tem uma lei da oferta e da demanda, aumenta muito a procura, aumenta muito a procura de vagas, mas a quantidade de vagas diminuiu. Então, quando aumenta muito, obviamente a nota também vai aumentar bastante. E é exatamente isso que aconteceu. A gente tem mais pessoas participando, a gente tem mais pessoas se inscrevendo numa edição que costumeiramente tem menos pessoas participando, e isso faz com que as notas, consequentemente, sejam maiores. Então sim, gente, infelizmente é normal.
A gente não esperava que ia aumentar tanto, em alguns casos aumentou bastante, mas de fato é normal. Pode ser que esse aumento também tenha aquela questão de pessoas que estão segurando vaga. O que é a pessoa que está segurando vaga? Basicamente, vamos supor, eu tenho uma nota 720 e o meu amigo, ele tem uma nota de 750. Só que esse meu amigo, ele não pode ser aprovado no ProUni ou ele não quer ser aprovado no ProUni. Ele vai lá, se inscreve naquela opção só para elevar a nota de corte ou aumentar a concorrência. Daí, como eu sei que ele não vai assumir a vaga, eu deixo aquela opção para que assim as outras pessoas vão desistir e assim a concorrência vai diminuir. Então isso é algo que muitas pessoas fazem. Eu particularmente não acho certo, mas eu tenho que passar essa informação para vocês porque tem pessoas que fazem isso, tá? Eu acho isso errado, mas infelizmente tem pessoas que fazem isso. E além disso, outro fator que também influencia para que as notas do ProUni também sejam mais altas, é que essa edição do ProUni também está acontecendo antes do SISU do meio do ano. Como o SISU sempre acontece antes, as pessoas são aprovadas no SISU e já nem participam do ProUni. Como o SISU ainda não aconteceu, tem muitas pessoas que estão participando do ProUni para se garantir e depois, quando acontecer o SISU, caso elas sejam aprovadas no SISU, elas vão desistir do ProUni e vão assumir o SISU. Por isso, gente, as possibilidades deste ano da lista de espera rodarem muito são muito grandes. Então, obviamente, eu aconselho vocês a não desistirem, porque a lista de espera deste ano pode rodar bastante. Então, o que eu aconselho você a fazer? Gente, obviamente, eu aconselho você a continuar na opção que você quer, a continuar naquela opção que você tem interesse, porque, como eu já destaquei, a gente pode ter essa questão aí das pessoas segurando vaga e também tem pessoas que vão tentar o SISU depois e, caso sejam aprovadas no SISU, elas vão largar o ProUni e vão assumir o SISU. Então, pode acontecer que a lista de espera rode bastante, por isso você não pode desistir daquela opção que você quer. E o que eu aconselho você também a fazer é o seguinte: você deve fugir do efeito manada. O que é o efeito manada? Vamos supor, vai chegar no último dia, vai ter duas opções de curso na mesma cidade. Uma está com a nota de corte 720 e a outra está com a nota de corte 750. O que vai acontecer? Muitas pessoas vão fugir daquela que está com a nota de corte de 750 e vão concorrer naquela que está com a nota de corte menor. Isso é o efeito manada. O que vai acontecer? A nota de corte de 750 vai diminuir a concorrência e a de 720 vai aumentar muito. Por quê? Porque aconteceu o efeito manada. Então isso é algo que você deve fugir, do efeito manada. Você tem que pensar em relação à lista de espera, você tem que buscar uma opção que tenha mais vagas. Essas são coisas que você deve fazer. Confiar na lista de espera e buscar por opções que tenham mais vagas. Por quê? Porque quanto mais vagas, maiores as chances da lista rodar. Então tenta fugir do efeito manada, porque isso é algo que pode te prejudicar muito. E uma coisa também que eu gostaria de estar destacando para vocês é por que no meio do ano tem menos vagas. Gente, porque basicamente por dois fatores. No meio do ano a gente sempre tem menos vagas, porque tem muitas universidades privadas que têm calendário anual. O que elas fazem então? Elas têm apenas um ingresso no ano. Como tem muitas universidades privadas que têm calendário anual, isso faz com que a quantidade de vagas no meio do ano reduza, porque tem menos universidades que têm 2 ingressos por ano. Então este é um dos motivos. Além de outros motivos, a gente também tem a questão da pandemia, que algumas universidades privadas diminuíram a quantidade de turmas pela baixa procura de estudantes. Então tem uma série de fatores para que isso esteja acontecendo. Mas o fato é que no meio do ano é normal que a gente tenha menos vagas. Então é basicamente isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Gente, não se esqueça que também hoje é o último dia de inscrições para o Enem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, altere sua foto na página do participante. Aqui embaixo eu vou colocar um link a respeito de todas as informações das inscrições do Enem. Aproveite também que hoje é o último dia que a gente tem 20% de desconto no e-book. Utilizando o cupom 700ENEM, você consegue 20% de desconto. Então aproveita, clica no link da descrição e adquira já o seu e-book, que com certeza vai te ajudar muito a ficar mais perto da aprovação. Então é isso, gurizada. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos. Um grande abraço, valeu e até a próxima.